discurso, uma palavra para os seus discípulos. Nós entendemos que o ministério de Jesus, desde o início, foi de formar discípulos, foi de trazer para perto dele pessoas que seriam capacitadas por ele para exercer a função a qual Deus queria que cada um deles assumissem como responsabilidade, como ministério para a vida deles. Nós entendemos que entre as pessoas que Jesus escolheu, ele, quando começa a escolher as pessoas que andariam com ele começa a escolher pelos 12, que nós conhecemos que são os 12 discípulos que Jesus começou a formar no início do seu ministério. Sabemos que entre esses 12 homens que Jesus escolheu, todos eles eram de culturas talvez diferentes, de profissões talvez diferentes, e de pensamentos diferentes. Entre os discípulos que Jesus escolheu, nós vemos alguns deles se destacando, com algumas atitudes que, ao nosso ver, muitas das vezes nos surpreendiam, porque até então ouvimos falar de alguns desses discípulos que eles eram rudes, que eram homens, com suas próprias ideologias, com seus próprios pensamentos, mas a gente vê a atitude de alguns desses homens que se destacam pela sua personalidade, pela sua forma de ser, e isso nos mostra o quanto Jesus é capaz suficientemente de mudar o caráter de uma pessoa, e de transformar a sua vida, e de moldar a sua vida nos padrões que realmente Jesus queria que eles fossem moldados. E dentro desse texto nós encontramos essa ação de Deus na vida dos seus discípulos. Porque alguns discípulos eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, cada um tinha a sua vida em particular. Mas o que mais me chama a atenção entre esses 12 homens é que eles largaram tudo que eles tinham para seguir a Jesus. Eles deixaram seus empregos, deixaram suas famílias, para simplesmente obedecer a um chamado de uma pessoa que nem sequer eles conheciam, mas no fundo eles ouviam falar que um dia o Messias viria e que ele estabeleceria o reino de Deus na face da terra. Tudo que esses discípulos tinham como credibilidade, tinham como crença, como verdade a respeito de Jesus, é de que o Messias viria para estabelecer o reino de Deus. E esses homens acreditaram nisso. E isso foi o motivo pelo qual os discípulos deixaram tudo e foram seguir a Jesus. Diante das atitudes desses homens que foram escolhidos por Jesus, nós paramos e pensamos, qual tem sido a nossa atitude diante de um chamado de Deus para a nossa vida? Qual tem sido a nossa posição diante de Deus, mediante o seu chamado, mediante aquilo que Ele tem preparado para mim e para você? Será que nós seríamos como os discípulos? Temos a coragem de abandonar os nossos empregos, de abandonar nossas famílias, ou até mesmo os nossos familiares, a nossa terra, e ir para um lugar totalmente distante, aquém daquilo que nós imaginávamos, para simplesmente obedecer a um chamado? Qual seria de nós que teria uma coragem que esses homens tiveram? É bem verdade que muitas das vezes algumas atitudes dos discípulos nos faz muitas das vezes fazer uma autocrítica a respeito deles. Mas eu pergunto para você, você teria a coragem que esses homens tiveram? Você teria a força que esses homens tiveram? Você teria a fé que esses homens tiveram de abandonar tudo que eles tinham para seguir um desconhecido? Esse texto vai nos ensinar coisas muito ricas e preciosas para a nossa vida pessoal e, como não dizer, para a nossa vida como servos do Senhor, como cristãos em Cristo Jesus. O texto que nós lemos vai falar a respeito de Jesus ensinando aos seus discípulos coisas a respeito do reino de Deus, coisas que diz respeito à vontade de Deus para a vida daqueles homens. E nós sabemos que nem sempre a vontade de Deus
é que nós bem sabemos que a nossa vontade nunca será a vontade de Deus. E nós bem sabemos que os nossos caminhos nunca serão os caminhos de Deus. De repente você tem trilhado um rumo para a sua vida, tem projetado, planejado algo para a sua vida, e de repente Jesus aparece na sua vida e muda tudo. Seus projetos, seus planos, seus ideais, seus objetivos, seus sonhos. Mas bem é verdade, melhor que os sonhos de Deus se cumpram na minha vida do que os meus sonhos se cumprirem na minha. Porque a vontade de Deus é bem melhor do que a minha vontade. Porque Deus sabe que nós somos seres ilimitados. Deus sabe que muitas das vezes nós tomamos posicionamentos, atitudes que talvez lá no final não serão benefícios para a nossa vida. Mas dentro desse contexto, Jesus então traz uma palavra para aqueles seus discípulos que estavam ali. E quando a gente vai lendo esse texto aqui, a gente percebe que não havia só os 12 discípulos ali com Jesus. Havia outros discípulos também. E quando Jesus traz esta palavra, esse discurso, eles então foram confrontados por aquela palavra. E nós bem sabemos que a palavra do Senhor, ela sempre vai nos confrontar. Ela sempre vai vir ao oposto daquilo que nós pensamos e imaginamos. E muitas das vezes ela vai mexer com as nossas estruturas. Muitas das vezes ela vai mexer com as nossas emoções, ela vai mexer com os nossos pensamentos, porque nem sempre nós estamos dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então Jesus traz aquela palavra, e muitos daqueles, quando ouviram aquela palavra, acharam duro aquele discurso. E qual foi a atitude deles? Eles viraram as costas e foram abandonando a Jesus. O que isso nos ensina? Isso nos ensina algo muito importante. Até onde você seguiria Jesus? Até que ponto você daria tudo por Jesus? Até onde você abandonaria tudo por Jesus? Será que o discurso que Jesus tem feito a nós é mais duro do que os planos, os projetos e os propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida? Acredito que não, amados, porque aqueles discípulos não entenderam o propósito maior de Jesus para a vida deles, e por isso eles foram confrontados pela palavra e abandonaram a Jesus. Imagino eu a atitude de Jesus, a face de Jesus, ou a reação de Jesus ao ver aqueles discípulos o abandonando e indo embora. Qual talvez seria, a reação de Deus hoje aqui nesta manhã, se cada um de nós levantássemos dessas cadeiras, virássemos as costas para o altar e fôssemos embora? Mediante a tudo aquilo que Ele fez por nós, mediante a tudo aquilo que Ele apresentou para nós. Então o texto ele vai dizer assim, o versículo 60, muito pois dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Aí eu te pergunto nesta manhã, você está preparado para ouvir aquilo que Jesus quer que você ouça? Você está preparado para verdadeiramente ouvir as palavras de Jesus, que a princípio podem ser duras, podem ser amargas, podem ser como algo aparentemente difícil de lidar, mas nós entendemos que no final vai proporcionar na nossa vida bênção e vitórias. Porque nós entendemos que muitas das vezes a correção no princípio ela pode ser dura, mas depois você se alegra. Por quê? Porque você foi corrigido e pela correção você entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes Deus ama o filho que ele corrige. Porque se ele corrige ao filho é porque ele ama. Qual é o pai ou a mãe aqui que não corrige o seu filho quando toma uma atitude errada, porque sabendo que isso pode acarretar futuramente na vida dele uma maldição? Qual é o pai que não faria uma correção?
A princípio, para o filho pode ser duro. A princípio, para o filho, ele não vai gostar. Ele vai resmungar, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai fazer tudo isso. Mas lá na frente, ele sabe que a correção foi benefício para a vida dele. Porque quando ele chegar a uma fase adulta, ele vai lembrar que aquilo que ele fez quando criança, ele não vai fazer como adulto. Porque lá no início ele foi corrigido. Por quê? Porque o pai o ama. Então é dessa forma que Deus nos trata. Muitas vezes nós tomamos atitudes que desagradam o coração de Deus. Nós tomamos atitudes que entristecem o coração de Deus. A palavra vai nos dizer da seguinte forma: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, nós podemos entristecer a Deus sim, com as nossas atitudes. Mas pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, e nós como filhos de Deus, filhas de Deus, recebemos da parte do Pai a correção que nos molda e nos coloca dentro daquilo que Ele quer para a nossa vida. Dentro desse texto que nós lemos aqui, nós vemos isso. Jesus moldando o caráter dos seus discípulos mediante a atitude de outros que eram totalmente controvérsia àquilo que os discípulos estavam acreditando. Porque quando cada um deles viravam as costas e iam embora, o texto vai nos dizer que ficou só Jesus e os seus 12 discípulos. Jesus então olha para os seus discípulos, e eu entendo que quando Jesus faz isso, Jesus está dizendo assim: agora eu quero ver se realmente vocês querem me servir ou não querem me servir. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: e vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? Vocês também querem me deixar? Aí nós conhecemos, dentre os discípulos, o tal Pedro, que é aquele de coração duro, aquele homem de personalidade forte, que muitos de nós, muitos dos pregadores, em algumas das suas mensagens o critica, não é verdade? Ele então olha para Jesus e diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro, muitas das vezes, nos surpreende, amado. Porque entre os discípulos ele é o mais criticado, mas entre os discípulos foi o mais ousado. Quando eles estavam no barco, no mar, e que a tempestade veio, e que Jesus veio andando sobre as águas, a princípio eles pensaram que era um fantasma, mas eles então olham e percebem que é Jesus. O que é que Pedro faz? Senhor, posso ir ter contigo? Jesus disse: vem, Pedro. Qual os demais discípulos teve a coragem de andar sobre as águas? Imagine você, amado, numa tempestade, num barco, vendo que as ondas estão a ponto de levar o teu barco a pique, e você correndo o risco de perder a vida, e diante de toda aquela situação, Pedro olha e diz: Senhor, posso ir ter contigo? Isso vai nos ensinar algo muito lindo para a nossa vida. Isso vai nos ensinar que em meio às tempestades da nossa vida, enquanto estivermos focando os nossos olhos em Jesus, nada virá nos acontecer. Por quê? Porque você tem um foco, você tem um objetivo. Quando Pedro começou a tirar os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Mas enquanto ele estava focando em Jesus, ele estava andando sobre as águas, ou seja, ele estava andando sobre a tempestade. Nesta manhã o Senhor está fazendo você andar sobre a tempestade da sua vida, meu amado, e entender que Ele é aquele que vai e sempre fará o melhor em favor da tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus! Aleluia! Então Pedro muitas das vezes nos surpreendia com as suas atitudes. E diante desse contexto aqui, nós aprendemos mais algo a respeito de Pedro. Pedro era alguém que queria realmente vivenciar aquilo que Jesus tinha para a vida dele.
E quem de nós aqui dentro não quer realmente vivenciar na nossa vida aquilo que Deus quer para nós? Eu acredito, meu amado, que você não abandonou tudo, não largou tudo, largou o vício, a bebida, a prostituição e tantas outras coisas que o mundo te oferecia, simplesmente para estar sentado num banco de igreja e ficar ouvindo um pregador ou alguém cantando ou alguém louvando. Não, eu creio que Deus te chamou para algo maior. Eu creio que você abandonou o seu pecado, o seu passado de tristeza, o seu passado de derrota, para viver uma vida de glória na presença do Senhor. Eu creio que você largou o seu passado de angústia, de tristeza, para viver a verdadeira alegria que Deus tem para a sua vida. Eu acredito que você abandonou tudo lá fora para vivenciar o que Deus tem para a tua vida neste lugar, amado. Pedro tinha esse desejo no seu coração. Pedro era falho, era como todos nós somos. Mas alguns de nós se destacam entre esses que estão aqui. Eu acredito que existem pessoas aqui que vão se destacar melhor do que eu, melhor do que qualquer outra pessoa, porque cada um tem a sua forma de ser, o seu jeito de ser. Alguns são mais ousados, outros são mais retraídos. Alguns são mais observadores, outros são mais comunicadores. Alguns conseguem avançar, outros já não conseguem tanto, porque cada um tem a sua força, a sua personalidade, o seu jeito de ser. Tem pessoas que avançam muito mais rápido porque elas têm carisma, elas conseguem fazer amizade, elas conseguem influenciar, elas conseguem entrar em lugares que você jamais pensou em entrar. Existem pessoas que começam no emprego hoje e já conseguem fazer amizades. Existem pessoas que entram na faculdade hoje e já conseguem fazer um grupo de amizade. Existem pessoas que têm facilidade em fazer amizades. Quem aqui tem facilidade em fazer amizades? Glória a Deus, eu já tenho dificuldade para isso. Eu, para conseguir fazer amizade, leva mais ou menos quase um ano. Eu trabalhei numa empresa, meu amado, para conseguir fazer amizade com alguém, eu levei quase um ano. Porque eu sou muito no meu cantinho, eu sou muito do meu jeito, entendeu? Aquele jeito mais retraído. Se as pessoas não se aproximar de mim, eu não me aproximo delas, né? E é difícil criar amizade. Enfim, eu tenho essa dificuldade. Mas existem pessoas que já conseguem. Existem pessoas que já podem ir mais além. Existe alguém que, se sair daqui e começar a trabalhar num emprego novo, meu irmão, já está assim com o chefe, ó. Já pedindo aumento para ele, porque você tem essa facilidade. Então Pedro, ele era destacado entre os discípulos, por quê? Porque ele era ousado. Ele, muitas das vezes, nas suas atitudes, acredito eu, que ele até surpreendia Jesus, mesmo Jesus sabendo de todas as coisas. Né? Então, o texto vai nos dizer assim, meu horário aqui. O texto vai nos dizer assim, versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe, isso vos escandaliza? Jesus está trazendo um discurso para aquelas pessoas, mas eles se escandalizaram com o discurso de Jesus. Jesus então pergunta para eles, se a palavra que eu vos trago vos escandaliza, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, o que mais escandaliza? O pecado que você vivia ou viver agora na minha presença, recebendo de mim as palavras do Pai? O que te escandaliza? Ser uma nova criatura em Cristo ou continuar nas orgias lá do mundo? Porque nós entendemos que hoje tudo está mudado, é verdade? A mentira é verdade é mentira, né? O pecado não é pecado, enfim, tantas coisas erradas que nós vemos aí. Então, o que escandaliza? É a palavra que escandaliza? Jesus está dizendo, é a verdade que escandaliza? Ou é a mentira que escandaliza? Quando nós mentimos para o nosso amigo, quando nós mentimos para a nossa esposa, quando nós mentimos para os nossos filhos e queremos nos posicionar com aquela atitude de crentes santos, de pessoas santas, mas nós não nos escandalizamos com as mentiras, mas muitas das vezes nos escandalizamos quando o pregador está aqui pregando e quando ele passa do horário de pregar. Isso te escandaliza. Mas o teu pecado lá fora não te escandaliza, não é verdade?
a tua mentira lá fora não te escandaliza. Nós nos escandalizamos quando vendo alguém aqui no altar, orando ao Senhor, intercedendo em favor de alguém, e aí a oração vai de meia hora, 1 hora, 2 horas, e você já começa no seu coração: que oração é essa que não acaba? Isso te escandaliza, ou o pecado que está lá fora que te dominava te escandaliza? Então Jesus está dizendo isso. Se as minhas palavras vos escandalizam, eu quero que vocês entendam que o que escandaliza o homem, que o que o leva à depravação, o que leva à destruição e à vergonha, é o pecado que vocês cometem lá fora, e não a minha palavra, porque a minha palavra tem poder de justificar o pecador e tornar ele uma pessoa santa na presença do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você é santo, assim como o Senhor é santo, porque Ele diz na sua palavra que nós podemos ser santos e viver as novidades que Ele tem para a nossa vida, mediante a correção da sua palavra. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus olha para eles e diz assim: se isto que eu estou dizendo para vocês escandaliza, eu fico a imaginar se vocês me vissem subindo para o céu de onde eu vim. Ou seja, Jesus estava dizendo diante daqueles homens que ele não era apenas o Filho de Deus, mas ele era o próprio Deus. Aí você não vai perceber que Pedro não está anotando tudo isso no seu coração? Enquanto alguns não estavam entendendo o discurso que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos, Pedro estava absorvendo as palavras de Jesus em seu coração e esperando um momento de surpreender Jesus com as suas palavras. Eu quero profetizar nesta manhã que você vai absorver a palavra de Deus e vai chegar o momento certo em que você vai abrir a sua boca e vai alegrar o coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aí Deus vai olhar para você: fechei contigo, meu amado. Fechei contigo, minha amada. O que você fala aqui eu assino embaixo, porque você falou palavras verdadeiras. Então é isso que Pedro estava fazendo. Jesus estava trazendo um discurso duro? Estava. Um discurso que muitos de nós não gostaríamos de ouvir? Estava. Um discurso que muitos, quando entram na igreja, não querem ouvir, porque muitas das vezes nós entendemos que a palavra vai confrontar a nossa vida, confrontar o pecado ao qual nós vivemos, e vai nos moldar e nos levar a viver uma vida de santidade na presença do Senhor, porque nós entendemos que nem todos querem abandonar o pecado, mas querem continuar na prática do pecado, e nós sabemos que dentro da palavra de Deus, a luz não combina com as trevas não combinam com a luz. Não tem como você estar na igreja e viver no pecado, não tem como você servir ao Senhor e servir ao diabo, não tem como você estar na igreja e um pé lá fora no mundo. Ou você é ou você não é. Ou você vive ou você não vive. Ou você experimenta, absorve para a sua vida esta palavra poderosa, ou você continua vivendo a sua vida de derrota, de fracassos, de mazelas que o mundo tem te oferecido por causa do pecado. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que quando ela entrou em nós, ela nos moldou, nos preparou, nos forjou para vivermos uma vida de plena santidade na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus!
Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O discurso de Jesus para aqueles homens era um discurso falando acerca de coisas espirituais. E nós entendemos que para uma pessoa entender as coisas espirituais, ela precisa ser o quê? Espiritual. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucuras. A gente vai entender pela palavra de Deus que existem 3 tipos de homem: o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Nós entendemos, e eu entendo dentro desse texto aqui, que os homens que abandonaram a Jesus eram os homens, o quê? Carnais. Eles tinham conhecimento da verdade, eles queriam a verdade, mas continuavam na prática do pecado, porque eles não deixaram com que a verdade entrasse no coração deles, acharam que o discurso era duro e foram embora, abandonaram a Jesus. Pior do que ser um homem natural, que não compreende as coisas do Espírito, porque ele nunca teve uma experiência com Deus, é o homem carnal, que teve uma experiência com Deus, mas ainda vive na prática do pecado. A palavra está nos dizendo isso, ela está nos ensinando isso. Porque o homem espiritual diz que ele discerne tudo, e discerne bem, porque ele é espiritual. O homem espiritual consegue compreender as coisas do Espírito, enquanto aqueles homens não estavam conseguindo compreender, porque acharam que o discurso de Jesus era duro. Pedro, que era homem espiritual, mesmo com suas falhas, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas mazelas, conseguiu absorver para a sua vida ensinamentos fortes, para que quando lhe foi dada a oportunidade, abriu a boca e alegrou o coração de Jesus. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aqueles homens disseram que era um discurso duro, mas o discurso de Jesus era a respeito da vida. Era a respeito de vida, que era o que aqueles homens estavam precisando. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então os seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Meu Deus. Então disse Jesus aos 12, Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Se de repente Jesus se manifestasse aqui, na sua teofania, a aparição visível de Deus, e ele começasse a trazer para nós uma palavra, discurso, que muitas das vezes confrontaria a nossa vida, como pessoa, como cristãos, como pais de família. Qual seria a nossa atitude diante do discurso de Jesus? Porque quando nós ouvimos um discurso que muitas das vezes vai mexer com o nosso ego, vai mexer com feridas, com cicatrizes, nós muitas das vezes nos chateamos e nos aborrecemos. Quer ver você chatear uma criança? É você mexer na ferida dela, no machucado dela. Eu me lembro que quando o Caleb se machucou aqui na igreja, ele ficou com um calo aqui, né? Ele já tem um testão, né? Aí ficou com a testa maior ainda. E a gente foi
como dizem, né, bota uma faca aqui, né, para diminuir o galo, né, dar pressão aqui, e a gente colocou para pressionar, ele, não, está doendo, está doendo. Por quê? Porque está mexendo na ferida. E muitas das vezes mexer na ferida dói. Porque a gente temos o costume de não remoer o passado, de não ficar lembrando do passado, porque o passado já deixou cicatrizes. Mas quando existem coisas do passado que precisam ser consertadas, que precisam ser, ajeitadas, nós muitas das vezes não queremos mexer. Mas Jesus vem com o discurso e começa a mexer, começa a tocar nas nossas feridas. E quando começa a tocar nas nossas feridas, isso começa a nos incomodar, isso começa a nos chatear, porque nós não queremos tocar nesse assunto, nós não queremos mexer nesse assunto. Mas a palavra está nos ensinando que é necessário curar as feridas, cicatrizar as feridas, para que possamos receber o bálsamo do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. E qual seria a sua atitude diante desse discurso? Você abandonaria Jesus ou continuaria com ele? Para encerrarmos, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meu Pai. Eu fico imaginando, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Eu fico imaginando o sorriso que Jesus deu ao ouvir isso de Pedro. Como Pedro alegrou o coração de Jesus. Você acha que Jesus não se entristeceu por aqueles que o abandonaram? Se entristeceu. Que a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Até mesmo para aqueles que o abandonaram. Se não está na Bíblia, mas a palavra me permite eu fazer uma conjectura do texto que nós lemos, eu fico a imaginar que quando Jesus pregou aquele discurso para aqueles homens, e que eles começaram a abandonar a Jesus e ir embora, eu fico a imaginar como o coração de Jesus chorou em ver a sua criação o abandonando e indo embora. Eu fico a imaginar como o inferno se alegrou em ver aquelas pessoas virando as costas para Jesus. Aí eu fico a imaginar Deus lá do céu, olhando para o seu filho na terra e dizendo assim: não vou deixar isso parado, Satanás. Você não vai entristecer o coração do meu filho, porque agora eu vou usar a boca de Pedro para alegrar o coração dele. E Pedro então abre a sua boca e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Glória a Deus. E o coração de Jesus se alegrou em ver a reação de Pedro, em ver a atitude de Pedro diante daqueles que abandonaram a Jesus. Uma coisa era certa, amados: se até os discípulos, os 12, abandonassem Jesus, uma coisa era certa: a obra não iria parar. Acredito eu que Jesus levantaria outros 12. Mas sinta-se privilegiado, porque você foi escolhido por Deus para fazer uma obra diferente de todo e qualquer
ser humano já fez na face dessa terra. Para mostrar a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Entre aquele que verdadeiramente quer Jesus e aquele que verdadeiramente não quer Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que só entrarão no reino de Deus aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que verdadeiramente perseveraram em guardar a fé, assim como o apóstolo Paulo, não negaram a Jesus, mas foram firmes até o seu último suspiro na terra. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a estes o Senhor agora me fugiu a palavra. Não vou falar, senão eu vou errar. É meio complicado. Mas os presenteará pela sua fidelidade ao Senhor Jesus. Mais vale você estar aqui nesta manhã, recebendo de Deus esta palavra, do que estar em qualquer outro lugar. Imagine você, um domingo como esse, um sol quente desse. Você podia estar numa beira de uma praia, numa região dos lagos, em algum outro lugar desta terra, desfrutando das belezas desta terra, mas você preferiu, nesta manhã, neste sol quente, estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor há de te recompensar rica e abundantemente. Amados, nós não temos noção de que simples atitudes nossas faz com que alegremos o coração de Deus. E com isso, venha sobre a nossa vida as bênçãos do Senhor. Hoje, esta igreja poderia estar repleta, como num domingo à noite. Mas eu glorifico a Deus porque ainda existem remanescentes. Aqueles que ainda primam, preservam pela escola bíblica dominical. Porque entendem que neste lugar você vai encontrar alimento para a tua alma, para o teu espírito, para que você se mantenha ereto diante do Senhor, mediante os bombardeios de Satanás que vem com fúria contra a nossa vida. Então eu glorifico a Deus pela tua vida, porque no dia da adversidade o Senhor te manterá de pé. Vai fazer com que você continue de pé. Vai fazer com que você ainda passe pela tempestade andando sobre ela. Deus vai te fazer como a águia. A águia, ela é a única ave que tem o poder de sobrevoar sobre a tempestade. A águia, quando ela começa a ver que o tempo está fechando, que a tempestade está chegando, o que é que ela faz? Ela vai o mais alto que ela pode ir. Ela ultrapassa as nuvens, porque nós sabemos que após a tempestade existe um sol que brilha sobre a nossa vida. E é isso que a águia faz. A águia, quando ela vê a tempestade, ela já sabe que após a tempestade existe um ambiente calmo e tranquilo, sereno e suave, aonde ela pode abrir as suas asas e reclinar no colo do Pai e descansar na presença dele, até que a tempestade passe e ela volte novamente ao seu habitat natural. É assim que Deus faz conosco, amado. Quando estamos passando nas tempestades da nossa vida, nos vales das nossas vidas, nós achamos que Deus está pesando a mão dele sobre nós achamos que Deus não está nos amando mais, nós achamos que Deus nos abandonou, nós achamos que Deus nos deixou de lado. É nada, amado, é Deus como Pai nos ensinando a sobrevoar sobre as tempestades. É como eu falei, é porque muitos de nós não conseguimos absorver coisas boas quando estamos passando por tempestades. Mas Pedro soube fazer isto. Em meio a uma palavra dura, ele conseguiu absorver algo que alegrou o coração de Deus. Em meio à tempestade, ele conseguiu ver algo de bom. Ele conseguiu e disse em seu coração: se Jesus andou nas águas, eu não vou andar? Ah, meu Deus do céu! Então, Pai, posso ir ter contigo, Jesus? Jesus disse: então vem, Pedro, vem.
Meu amado, quando você está passando pela tempestade, tudo o que você tem que fazer é dizer: Senhor, o Senhor está comigo. Se Deus disser, eu estou contigo, então, meu filho, vai na tua força, porque Deus é contigo e Ele não vai deixar a tempestade te submergir, porque Ele é fiel para contigo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e que o Senhor derrame graça sobre você. E que você aprenda como Pedro a absorver as palavras de Jesus e a trazer para você ensinamentos preciosos que vão te levar a conquistas, vão te levar a vitórias, vão te levar a lugares que você jamais chegou e jamais imaginou chegar, porque você acreditou nas palavras de Jesus. E que nesta manhã o Senhor te faça como águia, amado, voe sobre as tempestades, voe sobre os vales da vida, voe sobre os desertos da tua vida e mostre ao adversário da tua alma que Deus ainda é com você. Glória a Deus. Aleluia.